mais vale tarde do que nunca, né? Apesar dos problemas todos técnicos, estamos em força e é para isso que a gente cá está, que é para resolver os problemas e andamos para a frente. Isso é a nossa garra em resolver problemas. Por isso, primeiro, quero agradecer a oportunidade de poder partilhar, porque é isso que eu quero fazer, é partilhar, é envolver as pessoas, que é um sentido mais holístico do que propriamente vir para aqui ensinar, seja quem for. E vou começar por partilhar os meus slides. Mas antes, eu até acho que é engraçado, porque comunicação tem a ver com esta questão de uma forma ou de outra, nós entendermos uns com os outros, porque é a nossa maior capacidade enquanto ser humano, e já desenvolvida há muitos anos, há uns milhares bem valentes, que nos leva, nós, enquanto pessoas, enquanto grupos, com esta capacidade de uma boa comunicação, de uma comunicação eficaz, conseguimos atingir objetivos. Tanto que somos a única espécie que até hoje saiu do planeta, né? E por isso, porquê? Porque estamos alinhados, e eu penso pelo lado positivo, né? Porque infelizmente também, quando estamos alinhados pelo lado negativo, também é uma grande chatice, e já o demonstramos várias vezes em várias gerações, mas realmente este alinhamento, esta capacidade de comunicação é brutal. E todos nós já sentimos dificuldade em comunicar, em todos os contextos. Eu quero partilhar aqui uma ou duas histórias que eu tenho da minha vida, que realmente foram interessantes, colocaram-me fora da zona de conforto, e eu aí vi o quanto é importante realmente a boa comunicação. E a primeira, olha, começa, eu tenho aqui o meu guerreiro terracota, sim, um dos muitos que eu tenho aqui, veio diretamente da China, de Xangai, e dou-te um primeiro exemplo desta questão de falta de comunicação, que é eu chegar à China para chegar pela formação, participar num grande evento também lá, nomeadamente uma grande feira, e não ter a mala, tinha roupa para ir à formação, imagina, e sem mala. Cheguei ao hotel e na altura tinha-me dito que pronto, a mala vinha mais tarde, então depois que ia ter o hotel. Esquece. Primeiro dia a mala não apareceu, e como é lógico, eu na recepção a tentar falar com os chineses sobre a minha mala. Só que eu ainda não conseguia aprender chinês, não me importava, né? Mas eles também não falavam inglês a quase. Por isso imaginam o que é, no balcão do hotel, a tentar explicar e a necessidade, que é uma necessidade que eu tinha, de realmente a minha mala e saber da minha mala, e porque tinha que trabalhar, uma pressão enorme e não consegui, simplesmente, eu realmente, esta questão da linguagem é uma coisa que só perante estas dificuldades. Ou uma história talvez ainda mais engraçada, que não tem graça nenhuma, na Rússia, onde eu também fui dar formação, nomeadamente na Sibéria, em Novosibirsk, e quando regresso à cidade, a Moscovo, para me vir embora para o nosso Portugal, simplesmente o meu visto tinha passado umas horas, porque houve ali um delay nos aviões, e eu simplesmente fui parado pela polícia. E fui para o calabouço do aeroporto. E imagina o que é, tentar explicar o meu problema, e eles só diziam para eu estar quieto e para estar calado, e para estar lá no sítio. Eu primeiro sem comer, para quem me conhece sabe o que é eu estar sem comer, e eu queria falar com eles para perceber o que é que se passava. Não, e eles só diziam, we are in Russia, no English, e eu não falava inglês. E são duas situações que na minha vida realmente me levaram cada vez mais a apaixonar e a estudar a comunicação e a tentar perceber como é que realmente a gente consegue induzir realmente nesta comunicação eficaz. Após estas minhas histórias, que eu sou um contador de histórias, né, como a minha biografia assim o diz, eu vou então compartilhar aqui os slides que eu preparei para eventualmente ser algo mais fluido. Então, o combinado realmente é isto, é falar sobre comunicação, e eu tenho esta máxima, todos diferentes, todos iguais. Quando dou formação, eu gosto muito de me focar, nomeadamente, na questão do problema, porque nós não conseguimos pensar em soluções se não entendermos bem o problema. E eu acho que, normalmente, se nós não pensarmos nisto, temos alguma dificuldade de comunicar e de ter realmente uma comunicação eficaz. Às vezes achamos que, mas na realidade as coisas representam muitas vezes graves problemas de comunicação. E por que razão? É porque é difícil comunicar. Mesmo comunicando com pessoas que têm o mesmo código da mensagem que nós, ou seja, neste caso a mesma língua, né? Todos nós temos necessidades diferentes, por isso temos uma necessidade diferente, objetivos de vida diferentes. Temos personalidades diferentes, por isso é algo que
nem todos comunicamos da mesma forma, né? Há uns que são mais auditivos, outros mais kinestésicos, outros mais visuais, por isso torna-se muito importante a forma como nós vemos o mundo, e obviamente comunicamos então de forma diferente. Então, se este é realmente o problema, como é que de uma forma ou de outra eu posso ajudar-vos, porque é algo que eu tenho vindo a pensar ao longo de muitas décadas, porque trabalho com muita gente e com muitos envolvimentos, desde os meus alunos da faculdade às aulas que eu dou, nomeadamente no clube, e estou em cima do palco, e por isso, ao longo de 36 anos, especialmente de carreira profissional, e trabalhando em vários meios e com muita gente, nós conseguimos amadurecer este problema da comunicação. E é isto que eu vou tentar fazer aqui com vocês em pouco tempo, mas lançar pelo menos algumas ideias do que é que eu acho que pode fazer parte da solução da boa comunicação e tal da comunicação eficaz. Acima de tudo, para mim, são estas duas palavras, que tem a ver com relações interpessoais. Ou seja, nós temos que ser experts, temos que ser especialistas em realmente conseguir induzir a boa relação entre pessoas. Porque nós realmente só temos uma comunicação eficaz quando gostamos de pessoas, porque senão achamos que estamos a comunicar bem e do outro lado a pessoa está completamente fechada e não tem noção da percepção da informação. Por isso, para mim, já realmente a relação interpessoal, aquilo que se constrói para uma boa comunicação, seja momentânea, seja no tempo, passa pelo segredo, digamos assim. Porque o contrário acontece. Eu coloquei aqui uma estratégia que é os 3 Cs, que até podia ter colocado 4, né? O último sendo de cerca, mas não. Por isso, sem dúvida nenhuma, a eficácia do relacionamento, para a gente não estar de costas uns para os outros, é realmente pelos 3 Cs do compromisso, da tal questão da comunicação eficaz e da consistência. E por isso nós tivemos isto sempre presente, que tem a ver com realmente o objetivo de ter querer e estar envolvido na comunicação, através deste compromisso. E depois, de uma forma ou de outra, ser consistente na mensagem torna-se muito importante, independentemente do contexto. Porque nós aqui estamos, obviamente, e eu defendo um bocadinho agora a minha praia, né, porque tem a ver com a área do exercício, seja num contexto de atividades de grupo, seja eventualmente até num contexto de sala, ou seja, com o comum dos mortais. E a ideia disto tudo é partilhar um bocadinho o segredo, ou seja, o que é que eu acho que é o segredo? O segredo já foi pensado há muito tempo e se calhar por uma referência em que eu já li e já vi muita coisa sobre ele, que é o nosso amigo Einstein. O Einstein tem uma fórmula que é a fórmula da relatividade, que é uma fórmula super importante, uma das formas mais importantes para o estudo do universo, e quem estuda o universo estuda também, obviamente, o mundo em geral, digamos assim. E então, eu pego nesta fórmula e de uma forma ou de outra, para quem tem uma caneta e um papel, pode assentar aqui uma ideia muito engraçada. Tem a ver realmente com o E, que o E tem a ver com energia. Porque eu penso que comunicação é energia. E energia tem 2 sentidos. Por isso, comunicação não é eu quando estou em cima do palco ou quando estou a dar aulas, estou muito preocupado com isto. Porque seja ela de uma forma verbal ou não verbal, tem a ver com esta energia que flui entre 2 pessoas, ou seja, de 1 para 1, ou então de 1 para N. Ponto. Depois temos estratégias diferentes e formas diferentes de comunicar, mas é basicamente energia. E eu, quando quero comunicar e quero passar esta minha energia, eu olhando para a forma do Einstein, eu penso no M. E o M para mim tem a ver com um propósito, tem a ver com a minha missão. O M de missão que transmite um propósito, que depois é potenciado, sem dúvida nenhuma, por esta minha capacidade, o tal C ao quadrado, que tem a ver com o quê? Com a tal consistência e o tal compromisso. Por isso, se eu quiser e realmente ter uma energia boa e sentir que as pessoas estão a ouvir e estão a compreender e estão a realmente a interpretar aquilo que eu quero transmitir, é realmente eu defender o meu propósito, o meu objetivo, a minha missão, que é potencializada por este compromisso e por esta consistência. E vocês, como podem ver, o próprio Einstein, de uma forma ou de outra, já estava enquadrado com esta questão do porquê, do como e de o quê. Uma coisa que eu acho que é importante é isto. Nós somos pessoas interessadas na comunicação, sou interessado no próximo, então sou interessado, por exemplo, nos objetivos, quando estou a prescrever exercício que a pessoa realmente consiga atingir, ou com os meus alunos para aprender determinadas matérias, mas acima de tudo, eu tenho que ter consciência é que eu sou uma pessoa interessante.
Ou seja, o que é que eu posso fazer para ser uma pessoa interessante? Como é que eu comunico? Como é que eu penso nos conteúdos? Que estratégia que eu posso utilizar? Óbvio que eu sou uma pessoa interessada, mas como é que eu me posso tornar uma pessoa interessante? Por uma razão muito simples, eu acredito nesta máxima. Acredito nesta máxima de que forma? Que nós procuramos pessoas que sejam interessantes. Por isso, se eu estiver rodeado de pessoas interessantes, é muito fácil eu querer, eventualmente, ter níveis elevados de conexão. Eu quero estar próximo. E isto, para mim, passa pelo segredo. Uma comunicação interessante é uma comunicação que está a 110%, ou seja, é quase, estão a ver aquela bolha em que estão duas pessoas que estão super interessadas uma na outra e realmente parece que não veem mais nada à volta. Penso que seja este tipo de comunicação que a gente procura para realmente as pessoas estarem em sintonia. Porque há duas coisas muito importantes no ser humano, que é o tempo, sim, então para quem estuda o universo é o tempo e o espaço, mas é o tempo, e a seguir é a atenção, ao foco. E eu, para ter realmente uma comunicação interessante, seja de 1 para 1, que é mais fácil, seja de 1 para N, eu tenho que, de uma forma ou de outra, envolver-me de tal maneira na comunicação e envolver os outros de maneira que esta comunicação seja bem acima realmente dos 100%. Para a gente deixar uma marca, para marcar um interesse, para tornar aquela comunicação, digamos assim, para trazer um valor acrescentado, para tornar a outra pessoa mais rica. De uma forma ou de outra, isso é o suficiente para a pessoa querer voltar a comunicar connosco e estar muito receptiva a esta questão da comunicação. E agora basta vocês pensarem bem no enquadramento. Tanto seja o vosso enquadramento no dia-a-dia com os vossos filhos, seja no vosso emprego, por isso no mundo do trabalho, seja até quando vão ao ginásio, e a mesma coisa para nós enquanto profissionais, ou seja, quando estou a dar no palco ou quando estou eventualmente a dar aulas na faculdade, sinto-me completamente em sintonia com isto. O que é que eu não quero? É exatamente ter uma comunicação flat. Isto é a mesma coisa para quem eventualmente está em uma situação complicada e aparece este ritmo todo cardíaco e simplesmente as coisas depois de repente deixam de existir. E a comunicação não pode passar por aqui. Como é que eu, de uma forma ou de outra, tenho que perceber que aquilo muitas vezes que eu digo não é bem aquilo que os outros entendem. Não é bem aquilo que os outros entendem. Muitas vezes tem a ver realmente com o tipo de mensagem que eu estou a passar. Eu quando digo esta mensagem, esta forma de comunicação, basta só pensar nestes dois mundos, que é aquela questão da comunicação verbal e não verbal. Até de que forma é que as pessoas realmente estão a perceber aquilo que eu estou a tentar dizer. Reparem também no seguinte, há muita gente, né, por causa tem a ver com a questão do foco e da atenção, né, eu até posso presencialmente estar lá, e acontece muitas vezes, até nas formações agora online, né, que as pessoas simplesmente ligam-se, muitas delas até não mostram as câmaras e simplesmente acabam por não estar, mas mesmo aqueles que estão, muitas vezes parece que não estão. Né? Não estão, e não estão por que razão? Porque se calhar de uma forma ou de outra a comunicação não está a ser eficaz, ou seja, não está a ser dito nada, nem estão a fazer nada que seja realmente essencial, que seja relevante à vossa vida, que traga valor acrescentado. Imaginem agora no contexto, naquilo que se calhar a maior parte das pessoas que me estão a ver e a ouvir estão envolvidas na área do exercício. Imaginem-se a dar um PT, imaginem-se a dar uma atividade de grupo, nomeadamente nós em cima do palco, a Les Mills, os programas todos com que nós trabalhamos, de forma que eu consigo estar a falar, estar a fazer, estar a tentar induzir as pessoas a fazer, que não é fácil, e as pessoas estarem completamente focadas naquilo que estão a ver, naquilo que estão a ouvir, naquilo que estão a sentir. E por isso o processo não se torna fácil. Tem que se pensar, tem que se eventualmente imaginar o que é que seria realmente a comunicação ideal para eu pôr realmente as pessoas em sintonia comigo. Por isso, pensando então, tudo o que eu falei até agora tem muito a ver realmente com o problema da comunicação. Eu vou ter que focar na solução. Por isso, se eu realmente sei, e isto basta, muitas vezes, como o Duarte disse bem, uma folha branca e um papel, e ver até que ponto é que realmente eu sou um comunicador eficaz. Como é que eu posso melhorar este processo? Então, eu posso dar aqui algumas estratégias e algumas coisas que eu tenho vindo a pensar ao longo dos anos. Primeiro, eu acho que o bom comunicador tem que estar no sweet spot. Nada pior do que nós estamos a comunicar sempre da mesma forma, da mesma maneira. Dou-vos o exemplo, infelizmente, não é? E isso acontece, que é uma informação que vocês já ouviram muitas vezes, por exemplo, os assistentes de bordo.
Quando os assistentes de bordo, no início do voo, dão aquela informação de segurança, vão de reparar que a maior parte das pessoas estão completamente desligados. Ou seja, estão lá presencialmente, mas simplesmente não a estão a ouvir. Muitas vezes com falta de respeito, que é estar com os headphones e estar a ouvir a música. Meus amigos, elas estão simplesmente a tentar comunicar com vocês e a falar de uma coisa muito importante que, Deus queira que nunca seja preciso, mas muitas vezes são situações de recurso, em situações de catástrofe, que nós temos que tomar, temos que agir para sobreviver, ou seja, é mesmo uma questão de sobrevivência. E as pessoas simplesmente não estão preocupadas com a mensagem. Também talvez seja culpa delas e seja culpa das companhias aéreas. Algumas delas já criaram algumas formas diferentes de comunicar, desenhos animados, às vezes até pedir a colaboração de um dos passageiros, e por isso é uma forma de nós estamos sempre a pensar como é que comunicamos, quer a nível verbal e não verbal, para sermos originais, para sermos relevantes, de uma forma ou de outra, para de uma forma ou de outra estarmos sempre numa de inovação e de haver aqui alguma energia que faça com que eu esteja em sintonia com a pessoa que está receptiva à minha comunicação. Por isso, isto é o que eu chamo no sweet spot. E isto leva a gente a pensar. E a pensar constantemente. Ou seja, não é uma questão, eu já sei. Não. Vamos pensar. Até vos dou uma estratégia. E eu faço isso muito, que é aos TED Talks. Nos TED Talks, ver os melhores 10 TED Talks. Às vezes até penso eu que matérias que não temos dificuldade em entender ou por uma razão não estamos muito enquadrados. Mas se eu ouvir aqueles bons comunicadores, porque são bons comunicadores que não tinham tantas visualizações, de que forma é que a outra que essas pessoas conseguem chegar até tanta gente? Começando pelo aquilo que é mais básico, tem a ver com o processo de comunicação. O processo de comunicação tem estas 3 componentes, e estas 3 componentes podem ser trabalhadas ao detalhe, mesmo ao detalhe. Exemplo, sabendo eu que esta comunicação não verbal, né, que tem a ver com a fisionomia, tem a ver com o vosso corpo, tem muito a ver com as microexpressões, né? O meu amigo António Sacavém gosta muito de falar das microexpressões, super importante a nível do peso da comunicação. Tanto que, reparem só, eu se quisesse comunicar e inclusive ensinar a vocês, é tão fácil ensinar movimento que eu nem preciso de falar, ou seja, não preciso nem dos 38, nem dos 7. Basicamente não preciso dos outros 45% da comunicação, eventualmente não verbal. Reparem só, se houver um pressuposto, então em contexto de aulas de grupo, já agora é o contexto que eu gosto muito de falar e se calhar a maior parte das pessoas que estão a ouvir estão completamente em sintonia com as atividades de grupo e são profissionais, por exemplo, neste caso, e pegando agora em vocês, eu se quiser ensinar alguém e partindo do pressuposto, vocês vão fazer aquilo que eu vou fazer, ou seja, imaginem que eu já estava num registro de aula, simplesmente eu pondo a mão no peito e vocês pondo a mão no peito também. E agora, sinceramente, Duarte, queres-me ajudar ou não? Então, se ele tivesse com a mão no peito, né? E depois põe a mão aqui em cima. Tu vê lá o que é que me vais mandar fazer, quer dizer. E agora, se estiverem a fazer isto, se eu quisesse, punha-me a fazer movimento, punha vocês a fazer movimento, simplesmente sem dizer uma única palavra. Faz sentido? Por isso, vejam bem o efeito que nós temos sobre os outros e o poder da comunicação não verbal, que não precisa de nada em relação às ditas palavras. No entanto, tudo o que eu possa pensar, tudo o que eu possa escrever, e na política isto muitas vezes, quando são os bons políticos, né? Quando querem comunicar como deve ser, pensam exatamente naquelas palavras. E depois treina-se, nós treinamos a forma como nós vamos comunicar. Quantos de nós é que muitas vezes achamos que estamos a comunicar bem e nunca nos gravamos? Tanto que o desafio fica aqui. Se vocês querem ser bons comunicadores, independentemente do contexto que seja, tentem filmar-se. Filmem-se. E depois analisem. Ponham uma folha branca e ver de que forma que vocês trabalharam estas 3 componentes para estas 3 componentes serem maximizadas. Este tipo de trabalho, e eu novamente pego na área do exercício, nós somos das pessoas, se calhar, que treinamos mais isto, assim como os atores trabalham, assim como o pessoal da televisão trabalha, mas nós trabalhamos isto realmente ao pormenor daquilo que passamos a nível verbal e não verbal. Por isso, isto são estratégias, às vezes muito simples, mas muito úteis para quem quer ser um bom comunicador, independentemente do contexto. Na comunicação, vocês têm estas componentes todas, que basta uma delas falhar para a comunicação não ser eficaz. Por exemplo, falando outra vez na minha área, se eu não tiver inteligência suficiente
de perceber que muitas vezes as pessoas me ouvem mal, como aconteceu há bocadinho, vocês não me davam a ouvir, né? Se o canal da mensagem não tiver um canal limpo no aspecto do quê? Quer a nível do som, por isso, porque é que eu trabalho com microfones? Porque é que a gente prefere trabalhar com microfones em contexto, porque estamos a trabalhar com música e com muita gente? Porque eu quero que as pessoas me ouçam. Porque é que eu trabalho com um palco? Porque eu quero que as pessoas me vejam. Muitas vezes não são as condições ideais, mas é aquilo que a gente, ou que nós conseguimos ter no nosso dia-a-dia. Mas recuo um bocadinho mais. Lembra-se do exemplo que eu vos dei da China e da Rússia? Ou seja, o meu problema ali estava na mais básica, era a mensagem, o mesmo código da mensagem. Nós não falávamos a mesma língua. O contexto é o mesmo, se é o contexto que é envolvente. Por isso, todas estas componentes da comunicação, e citando só aqui alguns, e eles têm que estar realmente, quando eu estou a ser um bom comunicador, eu faço quase um checklist. Se eu pensei, é uma das formas que nós temos para garantir que a comunicação realmente é eficaz, porque basta falhar uma delas e nós, sem sabermos porquê, não estamos a ter a tal influência nas pessoas que tanto desejávamos. Então reparem só, eu tinha aqui uma estratégia, e se vocês pensarem um bocadinho, mesmo que é no exemplo, por exemplo, dos TED Talks, o exemplo que eu vos dei dos TED Talks, não sei se vocês já viram, mas se forem à procura dos 10, o top 10 dos TED Talks, tive de perder um bocadinho de tempo a ouvir aquilo, não só o contexto do TED Talk, mas a forma como nós somos influenciados, porque está-me a agarrar, a comunicação está-me a agarrar. E eu dou-vos o exemplo, ainda ontem esteve a ver um programa de televisão, que já vou falar um bocadinho lá mais à frente, que eu acabei o programa e simplesmente uma matéria para mim que era super interessante, e a minha vontade era ir ver o programa outra vez. Juro-vos, a minha vontade era para sedimentar aquela comunicação e através da televisão, né? Estava a ter comigo um programa super interessante sobre algo que para mim que é super interessante para o estudo do cérebro, nomeadamente nesta questão até da comunicação. Reparem, se eu pensem num líder, pensem em alguém com que vocês ganham muita empatia na comunicação. Reparem só, se o interesse na comunicação não está a ser recíproco. Reparem só, inclusive a vossa linguagem não verbal, como dá o exemplo aqui do slide, se aquelas pessoas não estão inclinadas para a frente e não existe uma reciprocidade de uma energia muito própria de uma comunicação interessante. Reparem só como o medo da perda, imaginem que eu por alguma razão teria que sair mais cedo ou teria que ser interrompido sobre aquela comunicação. Nós somos muito induzidos por este sentido da perda. Não, eu quero estar aqui porque eu adoro esta comunicação, eu quero comunicar com esta pessoa. Imaginem que você tem um compromisso qualquer e por alguma razão não conseguiram ir àquela aula. Aquele sentido da perda também atinge a comunicação, porque dar aulas e fazer aulas é comunicar. Reparem só que eu sou completamente agarrado por pessoas que demonstram que têm conhecimento. Esta questão da autoridade no aspecto de ter a capacidade de me envolver e ter conhecimento a nível das matérias que estão a ser faladas ou experimentadas. Reparem como um bom comunicador para mim é uma pessoa que tem consistência naquilo que fala e naquilo que faz. E aqui a consistência para mim é muito importante. Por exemplo, ainda ontem disse aos meus alunos, eu não consigo perceber como é que alguém fala de algumas matérias, nomeadamente da minha área, por exemplo, de exercício, e não o pratica. Estão a ver a consistência? O liking tem a ver identificam-me com pessoas que comunicam, que têm hábitos de vida, têm estilos de vida muito idênticos aos meus. Pensem agora na nossa área do exercício e bem-estar, ou como eu gosto de chamar, bem-estar e exercício. E por último, tem a ver com este consenso, tem a ver com consenso no aspecto do quê? Eu estou completamente de acordo com aquilo que eu estou a ouvir, eu estou completamente de acordo e alinhado com o tipo de mensagem que está a passar. Por isso, se vocês pensarem nestas estratégias de influência e de uma boa comunicação, para mim tem servido, digamos assim, se eu fizer também a mesma, o tal checklist, pensar assim, realmente quando eu estou a ouvir, quando eu estou, eventualmente, imagina no contexto do treino, quando eu estou a fazer uma aula, seja com quem for, realmente isto acontece. Por isso eu faço o checklist e digo assim, realmente isto está-me a aparecer e estou a sentir, mais do que fazer, estou a sentir que isto até é mais emocional do que racional. Estão a entender? Como diz o professor António Damasio, né? A emoção é o edifício da razão. Isto é mais emocional, a gente sente estas coisas e, sem dúvida nenhuma, se eu sentir isto, eu estou desejoso de vier
a comunicar outra vez com aquela pessoa, estar a comunicar de novo, neste caso, fazer mais uma aula, fazer mais um treino, porque estou a defender também um pouco aqui a minha área. Falhar um bocadinho de personalidades, lembram-se? Isto tem muito a ver que todos nós somos diferentes. Não sei se vocês até lançam o desafio. Se quiserem saber qual é que é o vosso perfil, porque tem muito a ver com comportamento, procurem na net. Na net vocês conseguem fazer uma avaliação do vosso DISC e nós conseguimos perceber se eu tiver uma pessoa mais diretiva ou eventualmente se tiver uma pessoa mais serena, a minha comunicação tem que ser diferente. É difícil saber comunicar de um para N, a tal comunicação de um para N, quando temos grupos muito heterogéneos, muita gente diferente. Então o que é que nós fazemos? Nós, quando conseguimos agarrar estas pessoas, é fazer uma comunicação que seja o mais abrangente possível. Por isso, nós, perante certo e determinado objetivo, sabemos perfeitamente que temos que comunicar de formas diferentes, porque se calhar uma pessoa que é mais diretiva quer realmente perceber qual é o objetivo daquilo que está a fazer. Eu quero perceber, imagina agora uma questão mesmo prática, se eu quando estou a prescrever exercício, portanto, com o body pump, uma parte de vocês até conhece, e quando eu digo assim, olha, se colocar mais um brinco de cada lado, que é 1 kg de cada lado, eu até lhes digo assim, nós normalmente numa faixa fazemos 50 repetições, se eu multiplicar as 50 repetições pelos 2 kg, você em 5 minutos está a levantar mais 100 kg, quer dizer que está a gastar muito mais energia. Se eu tiver o sereno, mas este exercício que vem aí é exatamente o mesmo tipo de exercício, que é aquilo que é eficaz, é aquilo que a gente já faz há 30 anos, que é o agachamento. E o agachamento é um exercício que trabalha, como vocês todos sabem, nomeadamente o treino inferior, ou seja, os glúteos, as coxas, as pernas. E eu estou a ter uma comunicação diferente porque estou a trabalhar com pessoas, ou estou a treinar pessoas diferentes. E isto exige muito, primeiro, pensar, ou seja, tem a ver com a preparação, aquela máxima, para quem me conhece, que é em falhar a preparação, prepara-se para falhar. Ou seja, o que é que eu vou dizer em certos determinados momentos quando eu estou a comunicar? Esta comunicação, quando é mais bem preparada, quando eu penso eventualmente nas formas mais eficazes de eu conseguir envolver as pessoas, ela torna-se mais eficaz, porque eu sei que nem toda a gente comunica da mesma forma, porque nós temos personalidades diferentes, temos visões do mundo completamente diferentes e, como eu vos disse há bocadinho, há pessoas que são mais auditivas, outros são mais kinestésicos e outros são mais visuais. Qual é que é então aqui a grande estratégia? E vocês veem os bons exemplos nisso. Eu posso estar a comunicar aqui e não estar a precisar dos meus slides, mas obviamente os meus slides ajudam a conduzir a minha comunicação. Por isso, tudo o que eu possa escrever, tudo o que eu possa, como o Eduardo disse bem, pegar numa caneta, uma folha branca e traçar um propósito da minha comunicação. Como é que eu vou comunicar? A comunicação torna-se uma comunicação mais consciente, digamos assim. Quer dizer que a probabilidade de eu estar a dizer as coisas certas no momento certo tornam-se reais. E então eu tinha aqui desculpem que estar em inglês, porque a gente trabalha com inglês e com português, mas até a nível de formações a nível internacional, e tenho uma palavra-chave para mim, é o CARE. Ele é o C-A-R-E. Por isso eu preocupo-me, e eu vou me preocupar com o quê? Com 4 dimensões. E estas 4 dimensões são engraçadas, se vocês pensarem um bocadinho. Basta pensar na primeira, que representa o tal C. Tem a ver com conteúdos. Por isso, os conteúdos têm que ser realmente conteúdos interessantes, lembram-se? Têm que ser conteúdos que sejam apelativos. Têm que ser conteúdos que, para as pessoas com quem eu quero comunicar, e eventualmente eu sei que ela vai querer estar envolvida com esta comunicação, porque vai trazer mais valor acrescentado na sua dia. Porque senão é uma comunicação vazia. É aquela comunicação quase, sabem, daqueles casais que estão casados para aí há 20 ou 30 anos, e ela está a dizer isto e aquilo, e tens que fazer assim, tens que fazer assado, e ele simplesmente está com a revista aberta, ou com o jornal aberto, e sim, e simplesmente vê-se que aquela comunicação está a 20% ou 30%, ou nós estamos a comunicar com alguém e sentimos que essa pessoa está a olhar para todo lado, olha para o relógio, eventualmente está distraído com todos os fatores externos àquela comunicação, e por isso simplesmente, muitas vezes, porque o conteúdo não é o conteúdo real. Nós, em exercício, e vocês sabem isto, e eu trabalho com a opção de treino personalizado na Universidade de Lusófona desde o início, assim como trabalho com opções noutras frentes, a nível do treino personalizado, e como é que eu consigo com que aquela pessoa sinta que aquilo que eu vou dizer é interessante. Dei-vos o exemplo há bocadinho dos pesos do pump, ou realmente o objetivo de treinar aquele exercício que era o agachamento. Por isso, eu trouxer alguns conteúdos de interesse, a pessoa tem a probabilidade da pessoa sentir-se conectada com o conteúdo é muito elevada. Depois, eu tenho que pensar com o que é que eu vou comunicar, inclusive no rácio.
se é de 1 para 1, se era de 1 para N, de que forma é que eu vou conseguir influenciar aquelas pessoas. Por isso, lembrem-se, infelizmente a maior parte das pessoas simplesmente, e puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, né, que é o exercício, e então agora em confinamento, a maior parte das pessoas infelizmente até sabe que o exercício faz bem, mas não o pratica. De que forma é que eu vou tentar envolver as pessoas, quer a nível racional, quer a nível emocional? Pois eu tenho que pensar no perfil das pessoas que eu tenho pela frente, da forma como é que elas comunicam, para realmente eu estar bem enquadrado com a audiência. Depois, isto é relevante ou não é relevante? É muito do mesmo? Lembram-se daquela situação das assistentes de bordo? Por isso as coisas são relevantes ou não são. Se forem relevantes, eu dou o meu foco e dou a minha atenção. Não é só o tempo. O tempo é o mais importante. Sim? Mas acima de tudo é eu depois estar focado e com a atenção necessária, porque é muito fácil o nosso cérebro viajar. É muito fácil. Eu estar eventualmente a comunicar e de repente estou a pensar noutra coisa qualquer. Isso acontece. Eu tenho sempre esta questão da preocupação. Então agora no online, dos meus alunos, seja na faculdade, seja nos cursos de formação contínua, seja aquilo que for, de estarem completamente conectados comigo, ou então em contexto de atividade de grupo, de estar a dar uma aula e sentir perfeitamente que a pessoa não está a pensar nas estatísticas que teve no dia-a-dia, ou no que é que vai fazer para o jantar. Por isso eu quero que a pessoa esteja simplesmente... Agora, isso só acontece se realmente a informação que eu passar para o lado de lá vai ajudar a pessoa e a pessoa esteja completamente em sintonia com aquilo que eu estou a dizer. Bem, e depois, não há nada mais como fazer, e isso é importante, é fazer aqui uma autoavaliação, ou seja, até que ponto é que eu consigo perceber que estou no caminho certo. Repara só, aquilo que eu vos disse, querem ser bons comunicadores, e lanço um desafio. Quando é que foi a última vez que vocês filmaram? Quando é que foi a última vez que vocês criaram uma autoavaliação? É muito fácil. Basta vocês verem de que forma é que nem que seja aquela questão de 55%, não é? Da linguagem corporal, os tais 38% da minha voz, timbre, ritmo, volume, e os 7% das palavras. De que forma é que eu trabalhei estas três componentes? Agora, será que aquilo que eu disse é interessante? Será que é envolvente? Será que eu estou preocupado porque, tudo bem, eu estou a trabalhar de 1 para 1, estou a dar um PT, ou estou a falar com alguém lá no trabalho, ou estou a trabalhar com uma equipa, ou estou a trabalhar, que diz uma equipa, diz um conjunto de alunos. Portanto, pode ser de 7 a 8, como de ser 20, 30 ou 40, e fiquei muito contente por saber que tínhamos mais de 600 inscritos, pelo menos é quase há 2 horas. Por isso eu não sei para quantas é que pessoas estou a comunicar agora, né? Mas é ter esta noção de envolvência. Por isso o princípio quer, que acho que é algo que vocês todos podem pôr no papel e perceber como é que eu vou, de uma forma ou de outra, cumprir com este compromisso do tal CARIE. É um acrónimo, significa uma coisa muito importante na comunicação, tem a ver com os conteúdos, o tipo de audiência, a relevância, e o para nós não dá, mas é para de avaliação, não é? Porque se houver boa comunicação, a pessoa entra neste registro, é uma pessoa feliz, ainda por cima está a fazer formação com o Luís, por isso, basicamente o que é que nós queremos? É que se a comunicação for realmente interessante, as coisas acontecem. E eu tenho aqui 2 estratégias, que são estratégias que tanto podem ser enquadradas na área do exercício, como podem ser enquadradas em qualquer contexto. E tanto pode ser em contextos realmente de o trabalho com equipas no ambiente da ABOC, na relação com os meus filhos, ou seja, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Eu acho que tudo o que eu vou dizer agora nestes 2 últimos slides pode contribuir para uma comunicação eficaz. Agora tem que se pensar, tem que se arranjar a tal folhinha branca e de uma forma ou de outra nós conseguimos ter algumas estratégias para ser bons comunicadores e buscar os bons exemplos. Está bem? Para mim a comunicação rima muito com motivação, porque se eu estiver automotivado para comunicar, quer eu enquanto preleitor, né, quer eu enquanto emissor, quer eu enquanto receptor, as coisas funcionam, porque são 2 pessoas que estão completamente alinhadas, ou então de 1 para M. Reparem só. Puxando, obviamente, um bocadinho a brasa à minha sardinha, porque tem a ver com esta questão mais técnica, se vocês olharem para ali, muitas das dicas e muito do que a gente diz ou do que a gente ouve, funciona. Só que algumas coisas funcionam comigo, e isto é situacional, tanto pode funcionar comigo hoje, como se calhar amanhã outras coisas funcionam,
como eventualmente outra pessoa qualquer, aquilo que eu acho que é interessante, a outra pessoa simplesmente passa-lhe completamente ao lado. Mas repara só como aqui podem haver algumas estratégias, vocês olharem aqui para alguma destas frases e dizer assim, epá, isto aqui comigo até funciona, e funciona tanto a nível da área do exercício, como poderá funcionar noutros contextos. Pensem em objetivos. Imagina que eu tenho um objetivo agora, até dia 12, apresentar uma abstrata. Então tenho um objetivo. E por isso, se eu pensar e mentalizar e estar positivo e pensar, por exemplo, que uma frase deste género, stay positive, ou I am unstoppable, no aspecto de que as barreiras existem para ser quebradas, os desafios existem para ser aceitos. Por isso, esta forma de eu conseguir interiorizar esta energia que advém da motivação, que pode ser dada por outra pessoa, ou que muitas vezes aquilo que eu ouço ou aquilo que eu estou a fazer pode induzir eventualmente a dar o passo a seguir. Nós utilizamos isto, nomeadamente em contextos de atividades de grupo, pode ser utilizado, como é lógico, em contexto de 1 para N, nomeadamente no PT, mas pode ser utilizado também noutros contextos pessoais, porque nós somos uma única pessoa e simplesmente a motivação, que é o motivo para a ação, não é só no exercício, mas é em todo o lado. Então repara só, e o último slide, eu tenho 5 estratégias, que volto a dizer, que podem ser cruzadas, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Então, repara, promover a componente social, o que é que eu vos disse desde o início? O segredo para mim passa pelos relacionamentos interpessoais. Segundo, se eu quero ter uma boa comunicação, tem que haver sempre um racional teórico para que as pessoas consigam perceber aquilo que eu estou a tentar explicar. Ou seja, não é só a exigir, não é? Que infelizmente muita gente quer se impor pela comunicação, por isso é que muitas vezes os conflitos na comunicação advêm não da temática em si, mas é conflitos de personalidade, porque as pessoas não entram de acordo com aquilo que eu estou para aqui a dizer. Se o meu racional teórico não está bem explicado, se calhar, não está enquadrado, eu posso pensar diferente, todos iguais, todos diferentes, mas aceitar. Se eu estiver a pensar a nível de comunicação, e nomeadamente aqui na área do exercício é muito importante, porque isto também mexe com as motivações, até que ponto é que eu consigo estabelecer metas, eu consigo estabelecer objetivos de vida para uma boa comunicação, até que ponto é que eu dou sempre as opções de escolha, e até que ponto é que eu trabalho com esta questão de energia positiva, estão-me a entender? Ou seja, reparem só que uma boa comunicação a nível técnico, e principalmente pensando agora outra vez nas atividades de grupo e mesmo no contexto de PT, poderá passar para eu mexer com motivação e, obviamente, para conseguir boa motivação, boa comunicação, que é para conseguir chegar até às pessoas que eu tenho à minha frente. E quem diz isto aqui, se eu pensar nos meus filhos, penso também se calhar da mesma forma. Se eu aplicar uma dessas estratégias e conseguir maximizá-las, cada uma delas, eu penso que eu consigo chegar mais longe, porque a minha comunicação fica muito mais clear, fica muito mais limpa, consigo me envolver muito mais. Pensando no nosso contexto da área do exercício, sem dúvida nenhuma isto trata-se de um processo de influências em que a pessoa consegue, de uma forma ou de outra, aceitar e compreender o caminho que eu estou a tentar ela traçar, ou seja naquela aula, seja naqueles 5 minutos, seja naquele minuto, para a pessoa conseguir compreender que eu estou a fazer tudo e mais uma coisa a nível de pescoço para baixo e de pescoço para cima, para tentar envolver as pessoas, acima de tudo, na boa comunicação.